Boa noite a todos. Eu tenho que falar meu nome e de onde eu sou, né? Então, meu nome é Rogério e eu sou desse planeta mesmo, assim. Bom, né? Será? É o que dizem. Minha pergunta tem a ver um pouco com a minha história de vida, na verdade. Eu acho que a coisa mais formal que eu estudei nessa vida foi um curso de pedagogia. Eu sou formado pedagogo. E aí, segundo as falas iniciais, uma parte da plateia também são estudantes de pedagogia, ou futuros pedagogos e pedagogas. Minha vida levou para um caminho que não foi escolar, embora mais de 90% da turma, o caminho é escolar. O pedagogo, para quem não sabe, é aquele que atua principalmente com as séries iniciais, os primeiros anos, antigo primário. Uma dificuldade que eu senti e sinto em trabalhar com escolas até hoje é a dificuldade em envolver a criançada, envolver a comunidade escolar nessas questões de participação social, participação comunitária. Por exemplo, você vem aqui e descobre que o Célio Nori participa de um negócio chamado Fórum da Cidadania. Não tem fórum de nada na escola. Como que eu trabalho isso com uma criança? Uma vez eu tentei propor um fórum de alimentação para discutir a comida que se come na escola. Fácil, né? Em vez de comer isso, eu quero comer uma comida mais saudável. A diretora falou, não dá, a política de alimentação não permite, a gente não pode conversar isso com as crianças. Isso foi uma das coisas que me fez sair muito do âmbito escolar. Por exemplo, a gente mora numa cidade que tem várias unidades de conservação. O Guilherme está falando muito sobre isso hoje. E na escola não se fala sobre unidade de conservação, nem usando esse termo e nem não usando esse termo, se achar que o termo é difícil. A minha pergunta dentro da experiência de vocês, se vocês conhecem locais ou experiências de maneira geral, que já trabalharam desde a molecadinha, desde a criançada, envolvendo participação comunitária e participação social. E se vocês não conhecem, que tipo de sugestões vocês podem oferecer para eu que sou pedagogo e para essa galera que está se formando em pedagogia, que pode pegar ou não salas de aula e vai trabalhar com uma criançada, que sim, que se espera que não sejam, como o Célio disse, idiotas. Eu não quero trabalhar com gente para ser idiota. Muito pelo contrário. É isso. Esse é o Rogério. Mr. Wong. A gente, só por questão de ordem também, tá? Eu vou ser o chato da noite, além de ficar berrando. Tá ligado? Assim, eu queria que as próximas perguntas, que a gente tem uma lista um pouco extensa, mais do que o horário que a gente está prevendo, que fosse mais direcionada a algum dos convidados, tá? Porque se os três forem responder todas as perguntas, rolar café da manhã. E tem muita ideia para trocar, logicamente. Eu não posso perder na Maria Braga amanhã. Vamos lá, cedo, então, na pergunta do Rogério. Bom, eu vou começar, mas acho que os três têm possibilidade de responder. Primeiro, eu vou tentar ser cauteloso com as minhas palavras, porque eu tenho uma crítica muito assídua com relação ao modelo educacional brasileiro. Para mim, ele é o mesmo de 1500 e ele só serve a propósitos diferentes. Continua o mesmo padrão de sala de aula, a mesma metodologia de ensino. Eu tenho uma filha que é adolescente e ela não se sente atraída em frequentar um ambiente escolar. Então, eu tenho uma crítica a esse nosso modelo muito tradicional. Com relação ao que você pontuou, se é possível, Rogério, meu colega China, né, também, trabalhar com as crianças, e se eu vi algum modelo, trabalhar com as crianças é imprescindível. Uma vez eu aprendi com uma professora que os adultos a gente não conscientiza, no máximo a gente sensibiliza. A conscientização vem com os pequenos. Haja vista que, se você ensinar a criança sobre o reciclado, é ela que vai ensinar o pai e a mãe em casa. Mesmo o pai e a mãe sabendo da necessidade de se reciclar o lixo doméstico. Mais específico na minha área de planejamento urbano, eu acabei de citar Medellín, e Medellín, dentro da participação popular, dentro de todo o projeto de participação popular, eles criaram uma atividade que chamava-se Ateliês Imaginários. E os ateliês imaginários era uma grande brincadeira feita com as crianças, onde as crianças eram também provocadas a pensar o mundo delas e desenhar tudo aquilo que elas entendiam da cidade. E aí, dentro desse trabalho, eles conseguiram construir espaços infantis dentro de todos os equipamentos públicos com muito mais qualidade do ponto de vista de ser atrativo para as crianças. Então, eu tive a oportunidade de frequentar algumas bibliotecas que estão nas comunidades
eles não chamam de favela, eles chamam de comunas. Então, nessas comunas, o equipamento principal é sempre um parque-biblioteca. E o parque-biblioteca, todas as vezes que eu visitei, os principais frequentadores eram as crianças. Então, eu acho que há sim uma possibilidade, essa é uma delas. Bom, eu não sou estudioso do tema, né, educação, mas eu acho que você podia dar boas sugestões, inclusive, Rogério, pelo trabalho que você desenvolve, mas posso falar pela minha experiência. O que me despertou para trabalhar e para curtir, para ter essa vontade, esse amor que eu tenho por trabalhar com unidades de conservação, com ambientes naturais, foi a minha vivência na infância e na escola, que me permitiram visitar essas unidades de conservação e visitar ambientes naturais. E ambientes naturais, eles educam por si próprios, né? Então, e é isso que eu pretendo, isso que eu procuro proporcionar no ambiente familiar. Então, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de escola, eu tive esse contato, né? E acho que é isso que falta um pouco em muitas unidades de conservação e nas próprias escolas. Tirar o aluno também um pouco de sala de aula. Né? Isso a gente exercitou um tanto lá no Parque das Neblinas, por exemplo, né? De ter parcerias com a prefeitura para que a criançada pudesse visitar esse ambiente e saber que eles vivem também na Mata Atlântica. Né? Isso trouxe resultados bacanas lá. Bem, eu acho que uma questão importante é desestruturar esse esquema absolutista da escola. O diretor de escola, a diretora de escola, claro, quando a gente generaliza, a gente peca, mas, de um modo geral, eles se consideram os donos da escola, né? E agem de uma forma arbitrária. Por exemplo, toda escola deveria ter o seu regimento, mas não tem. Normalmente, o regimento é um regimento único, estabelecido no município para todas as escolas. E esse regimento é trancado a 7 chaves. Alguém aqui já teve contato com o regimento da sua escola? Okay? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a comunidade tomar conta da escola. A escola é da comunidade. Okay? Os pais precisam participar, existem instâncias, os conselhos de escola, as APMs, né, que são espaços de participação, que precisam efetivamente serem ocupados, né? E a gente nota, ainda são experiências pequenas, mas que começam a revolucionar a escola. Existe uma escola em São Paulo uma escola municipal chamada Amorim Lima. Acessem na internet, no site. É uma escola que tem um tipo de gestão completamente diferenciado daquelas que a gente conhece. Amorim Lima. Amorim Lima, em São Paulo. Outra é a escola Campos Sales, uma escola municipal que fica em Heliópolis, encravada numa favela lá em São Paulo, ali em São João Clímaco. O diretor dessa escola já esteve no Papo Cabeça, no Papo Cabeça que foi gravado no Colégio Armando Belegardi. O Brasil. Então, em Santos tem uma escola no Jardim Piratininga, é um bairro que fica ali já bem próximo de Cubatão, que também tem algumas experiências interessantes no que diz respeito à participação, né? É preciso restaurar a importância dos grêmios estudantis, né? Quer dizer, hoje no Brasil não se faz política estudantil, nem nas escolas de ensino médio, nem mesmo nas universidades, né? Então, estão aí algumas questões para a gente se debruçar e refletir de uma forma mais aprofundada. Exatamente. E aí, Renan? Chama aquele salve. Tudo bem? Eu já sentei aqui. E aí, firmeza? Papo Cabeça! Vamos fazer o seguinte? Tá rolando a força aí, né? Vamos chamar os manos do Unidade A Aproveita para dar uma esticada, dar uma levantada para se apresentar aí, aqui, então. uma espreguiçada. Com vocês essa noite, Xande, Gabriel e Alex. Unidade A, uma salva de palmas! Fazer barulho, unidade A, break dance. Vamos pra cima, quem quiser ficar em pé também, fica à vontade, certo? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Front of
Da hora, hein? Dá uma palavra aqui pra gente, Xande. Quanto tempo aí já na ativa com a Unidade A, mano? A Unidade A desde 2004. Consegue falar depois ainda, é embaçado o bagulho. Unidade A desde 2004, mas eu já danço desde 97. Nova geração Alex. Uma salva de palmas pro Alex aí, mostrando o Breaking Dance. B-Boy Gabriel. Gabriel. E eu, Xande. Da hora. Obrigado, hein, meu. Valeu mesmo pela participação aqui no programa Papo Cabeça. Essa é a Tamo cultura junto. de rua, né, não, Abração. Paulo Matos? Cultura de rua também tem que fazer parte aí da nossa cidade, certamente. Aliás, a gente gosta sempre, né, de estar exaltando a cultura hip hop, porque exatamente a gente chegou até aqui, nossas reflexões, é uma cultura que tende a educar também e fazer uma reflexão, educando desde os mais novos, fazendo parte de um processo, de um contexto, empoderando, como disse, e as causas que dizem que são justas. Exatamente. Certo? Até pro curso de pedagogia mesmo, né? O hip hop também pode ser utilizado como ferramenta para passar educação, passar cidadania. Também é uma forma de você se aproximar aí dos jovens. Bom, vamos para mais uma intervenção. Chama pra cá, poeta J. Brito, vem fazer com poesia pra nós, vem falar com nós, seu Brito. Chega junto, pega o microfone do Vina. Muito bem. No dia 28 de dezembro de 2011, eu escrevi Eclipse. O Sol, já cansado de ver sozinho, foi dar um giro pelo cosmo à procura de uma estrela bonitinha para com ele se casar. Porém, nenhuma delas preenchia os requisitos. Ele então voltou para o seu lugar. No retorno, ele encontrou a lua nova, que além de bonita era cheirosa, mas só gostava de ficar nua pela noite adentro a vagar. Apareceu a lua minguante, que por ser minguante não era nada interessante. O sol então voltou para o seu lugar. Apareceu a lua crescente, que apesar de reverente, também era muito inocente, e o sol percebeu que o romance não ia rolar. Surgiu a lua cheia, que além de esplendorosa, tinha o dom de atrair sereias, e ficava ainda mais bela ao lançar o seu belo sorriso sobre o mar. O sol então se apaixonou, e os dois saíram de mãos dadas por aí a passear, trocando beijos e afagos calorosos, e as coisas começaram a esquentar. Foi aí que a Mãe Terra, preocupada com a filha que estava sendo seduzida, resolveu atrapalhar e entrou no meio dos dois para apartar. O sol, coitado, ficou tão envergonhado que se escondeu detrás das nuvens e ficou alguns minutos sem brilhar. Aí aconteceu o que todos temiam. Não era noite, não era dia e ninguém sabia explicar. Dizem as estrelas como testemunhas que foi assim que nasceu o eclipse solar. Nós temos um grito aí para fortalecer o nosso amigo seu Brito aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu falo o seu, vocês dizem Brito, firmeza. Seu! Brito! Seu! Papo Cabeça! Ele quer mais! Agora, Ele quer mais! agora, para não dizer que eu não falei das flores, existem flores das mais variadas cores. Orquídeas, bromélias, tem rosa, vermelhas, rosas brancas e rosas amarelas. Mas sentir o aroma de uma flor morena é realmente muito agradável. Ô, louco! Ó o malaco! Nosso poeta aí, ó. Obrigado, seu Brito. No final, quem quiser fazer o curso aí, é isso aí. Seu! Mais perguntas aí na plateia, Seu! Wallace. Brito! Firmeza. Wallace que tá com o microfone, cadê? Pergunta aí, vamos lá. Meu nome é Renata, eu sou aqui de Bertioga. Eu estava prestando atenção no primeiro bloco e aí eu formulei a pergunta. Então, na verdade, assim, pensando em tudo que vocês falaram, em tudo que tem que mudar, eu participei de algumas audiências públicas e aí eu queria até perguntar para o China
eu vinha para cá desde criança e eu escolhi como minha cidade, mudei para cá e tento ver que as coisas não precisam mudar. Só que pelo pouco que eu consigo participar, a gente nunca consegue se comunicar com quem realmente decide, com quem realmente faz acontecer. Então, no meu bairro, a gente já fez ligações na prefeitura, abaixo-assinado, um monte de meios que comumente é usado para chegar aos poderes. E não funcionou. Nas audiências públicas, muitas pessoas foram ouvidas, muitas pessoas falaram e, no fim, na ata, mal aparece picotado, não tem realmente não se leva a sério o que as pessoas falam, o que as pessoas opinam. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, como você indica que as pessoas usem, o que você indica que as pessoas façam para chegar, para ser ouvida, assim, além de ir nas audiências públicas e falar, assim, o que pode ser feito para realmente funcionar, para realmente ser ouvido, porque isso não existe. Por mais que seja falado, participe de aglomerados, de defesas de ideias, é muito teórico e nada realmente que funcione. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, primeiro, que existe um grupo organizado, que é o Bertioga para Todos. Esse grupo está organizado também no Facebook. Eu acho que é possível de se inserir e participar. É um grupo que tem uma maturidade muito interessante do ponto de vista da discussão. O grupo, inclusive, ele não é absolutamente contra o que se propõe. Ele quer apenas que o processo seja realizado do modo adequado, com a participação de todos. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma outra ação civil pública, e aí nós estamos aqui também numa faculdade de Direito, juntar esse coletivo e falar, olha, somos um grupo que não queremos e não legitimamos aquilo que está sendo proposto, esse plano diretor não nos representa, é uma outra possibilidade. E aí agora, mais do que nunca, nós estamos praticamente entrando no período das eleições. Seguramente os vereadores irão bater as portas de vocês com aquele sorriso lindo no rosto e pedir os votos. É também um momento de falar, senhor vereador ou senhor candidato, o que é que o senhor fez por aquilo que eu quero? E mais que isso, ir lá na casa do Legislativo e pressionar, que foi um pouco o que o Célio disse. A pressão, ela tem que vir. A gente tem que mostrar que nós temos força e que o que nós queremos é o que deve ser observado no plano. Acho que é isso. Legal. Perguntas, Wallace? Wallace, aqui, vamos lá. Vamos lá rapidamente que a hora avança aí, a gente pedir para ser breve na pergunta, por gentileza. Meu nome é Marcela, eu faço administração, estou no 4º semestre, e eu queria perguntar para o China também, porque é o seguinte, nossa amiga aqui falou que o que pode ser feito. Por diversas vezes, o prefeito, o nosso secretário de turismo já esteve na faculdade, e eu também, quando eu era pequena, eu também vinha passar minhas férias aqui em Bertioga, e também escolhi Bertioga como a minha cidade. E ainda temos água para beber, por enquanto, né? Daqui a pouco, talvez, nem água mais para beber e para gostar a gente terá. Então, assim, qual é a dificuldade dos nossos governantes entenderem o que a gente realmente quer para a cidade? Porque a gente não quer verticalizar Bertioga. Se a gente quisesse verticalizar Bertioga, a gente morava em Santos, em Guarujá, ou até mesmo eu teria ficado em São Paulo. E um professor uma vez disse para a gente aqui na faculdade que os países mais desenvolvidos do mundo passaram por uma grande guerra. Será, então, que Bertioga tem que perder todas essas belezas naturais, tudo que a gente tem de bom, de bonito e gostoso? E será que a gente tem que perder tudo isso para aprender a dar valor ao que realmente é importante na vida? Porque dinheiro não é importante, prédio não é importante, e nada disso vai ser útil, na realidade, se a gente não tiver a natureza e o meio ambiente para poder respirar e tomar água dela e poder aproveitar todas as belezas naturais. Então, será que a gente tem que perder tudo isso para talvez ser uma cidade que dê valor ao que realmente a gente tem? Marcela, eu espero que não. Eu espero que não precise de uma
situação catastrófica na cidade, para que tenhamos que rever os nossos conceitos e atingir aquilo que queremos. Com relação à pergunta que você fez, será que os nossos governantes não veem? Os nossos governantes são ávidos em ver, e eles são inteligentes. São tão inteligentes que eles fazem aquilo que lhes convém. Nós vivemos numa sociedade de um capitalismo reacionário muito forte, muito presente, onde o acúmulo do capital se sobreponha ao valor do ser humano, ao valor da natureza. Infelizmente, as pessoas que estão no poder, e não é só inerente à cidade de Bertioga, mas a maioria dos municípios no Brasil, ainda pensam na política como uma possibilidade de um trampolim social, uma possibilidade de galgar um novo espaço na sociedade em função do seu acúmulo de capital. Bertioga não é diferente. Eles sabem o mal que tudo isso vai trazer para nós, mas eu tenho a impressão que, nesse momento, para eles, isso não é o mais importante. Até porque a maioria deles tem o seu segundo dormitório em outro lugar e, provavelmente, onde eles residem, eles não querem que isso aconteça. Perguntas, Wallace. Bom, galera, a primeira vez que eu ouvi falar em mudanças climáticas foi de um cara que parecia um louco completo lá no fim dos anos 80, e a impressão que eu tive é que realmente era assunto para lunático. Aí veio a Eco 92, a gente foi para lá falando, bom, tem um monte de malucos interessados nisso, porque é realmente um problema. O tempo foi passando, de repente, há pouco tempo atrás, Rio Mais 20, de novo, a mesma problemática, de uma forma cada vez mais grave. Eu já estava aqui em Bertioga e eu comecei a me perguntar por que ninguém discute mudança climática em Bertioga. Aliás, eu queria saber se o pessoal aqui da FAB já teve alguma discussão sobre sustentabilidade com base nas mudanças climáticas, que isso é pauta mundial hoje. E o tema é sonegado de uma forma, assim, né, impressionante. Acontece que, nos dias de hoje, nós não estamos mais no plano da teoria, né? Quando nós falamos em mudança climática, nós estamos falando em fatos científicos reais, comprovados, e já com data prevista para começar a ter um desenlace. Bertioga está num processo aí de plano diretor, e vamos crescer, vamos virar Dubai, vamos virar isso e aquilo, e não está levando em consideração nem as mudanças climáticas, nem as suas consequências. Essa semana saiu uma matéria na tribuna dando conta da elevação do nível do mar. Será que, de repente, nós não estamos armando uma bomba, inclusive do ponto de vista fiscal, para o futuro, com as consequências de todos esses problemas? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o China, dentro da área de plano diretor e tal. E para o Guilherme, em particular, eu queria perguntar o seguinte, velho, você é da área de meio ambiente, eu queria saber a sua opinião sobre a relação entre consumo crítico e a popularização da educação ambiental, para a gente sair do plano da teoria. Célio, eu vou ficar devendo pergunta para você, velho. Vamos lá. Perguntas gerais são sempre boas, né? Eu acho que não dá para pensar em sustentabilidade, não dá para pensar em educação ambiental se a gente não pensar em consumo crítico, né? Eu acho que consumo crítico é a base do que a gente discute em qualquer ambiente sobre sustentabilidade. A gente não muda, a gente não transforma a sociedade que a gente vive hoje se a gente continuar consumindo recursos finitos do nosso planeta, e o nosso planeta, até onde eu saiba, é o único lugar que a gente tem para viver, né? E eu acho que isso é algo que falta profundamente nas discussões, e aí vamos para a base das escolas, mais uma vez, né? Não como estudioso, mas como quem vive, porque tem filhos e vejo cartilha de grandes empresas falando de educação ambiental, só que, na verdade, vendendo conceitos de agrotóxico e que o produto orgânico não dá conta de abastecer a alimentação, que também é uma grande mentira, né? Um grande mito. Isso veiculado em escolas públicas, né? Terrível, né?
Então, acho que é nessa linha mesmo. Eu não sei se consegui responder a tua pergunta. Eu acho que a tua pergunta já foi quase que uma resposta, mas é isso. O consumo crítico faz parte da essência da educação ambiental e da sustentabilidade, só que muitas vezes ele não está lá na ponta e a educação ambiental vira a reciclagem ou abraçar a árvore, né? A educação ambiental não é isso. Vou tentar responder, Geraldo. Eu acho que tem 2 pontos importantes que você tocou, né? E aí o Guilherme falou muito bem da questão da sociedade de consumo. Me parece que há ainda no Brasil uma inversão de valores, né? Teoricamente, o ser humano deveria ser o protagonista das cidades, assim como o meio ambiente. E, na verdade, nós vivemos um período onde o acúmulo de capital e o automóvel ainda é o protagonista da cidade. Então, quase tudo que planejamos e quase tudo que pensamos numa dinâmica desse tecido esquece as pessoas, esquece o meio no qual está inserido e se pensa praticamente numa engenharia viária. E por que é uma inversão? Porque os países, os continentes que têm uma idade maior que a nossa, há tempos já estão implementando ações que tentam mitigar o impacto do ser com o seu monte de coisas, com as suas tralhas, no cotidiano das cidades. Enquanto nós estamos investindo em plataformas de petróleo, os países estão investindo em energias renováveis. Então, me parece que há um equívoco nosso também enquanto esse tipo de planejamento. Com relação a tudo que possa vir a acontecer em Bertioga, com uma verticalização acentuada, do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista das dinâmicas ambientais, que são extremamente importantes, esse acúmulo de pessoas, essa quantidade de pessoas, vai gerar uma emissão de monóxido de carbono infinitamente maior. Nós vamos gerar uma quantidade de lixo doméstico infinitamente maior, e Bertioga, pelo que me consta, não tem para onde levar o seu lixo. Quando eu digo levar, é levar para um local adequado, tá? As construções geram uma quantidade de resíduo de construção civil absurdo, e não se tem nenhum planejamento do que pode ser feito e pode ser dado uma destinação. Isso é possível, e nós não temos hoje, o que dirá com uma verticalização acentuada. Além disso, das dinâmicas ambientais, espero eu não estar equivocado, mas há uma mudança drástica no microclima da nossa região. Todos aqui já foram para Santos e sabem que se sairmos daqui e aqui estiver 30 graus, Santos está pelo menos 4 graus mais quente. É uma sensação que todos temos. A outra coisa é a questão do vento, que nós ainda temos, essa troca, né, dos famosos ventos alísios, os ventos que vêm do mar, e mesmo dos ventos noroestes, que são os ventos contrários. Nós ainda percebemos a brisa do mar, enquanto que nas cidades mais verticalizadas a dinâmica é totalmente diferente. Eu já ouvi algumas pessoas defenderem a questão do meio ambiente no município com o discurso de que nós temos uma mata atlântica na serra e após o rio preservado e que isso basta, mas eu tenho a intenção de que, além de todo esse resquício da Mata Atlântica que nós temos, que é muito pequeno em relação a tudo que ele já representou, nós temos que ter também incorporados nas ruas, nos terrenos, uma outra massa arbórea que vai fazer com que haja a possibilidade da fauna, da flora, conseguir fazer a sua transição e existir enquanto espécie nesse território. Espero ter respondido, Geraldo. Respondeu. Eu só quero fazer um reforço dessa minha fala, no sentido de que essas duas pautas, mudanças climáticas e consumo crítico, têm sido solenemente sonegadas na nossa cidade, pela mídia, pela prefeitura e por todos os espaços de discussão. E que está na hora da gente começar a meter a mão na massa, porque as coisas estão começando a complicar e estão cada dia menos voluntárias. Falou? É isso aí, galera. Tá acordado aí.
Uma salva de palmas, primeiro. Papo cabeça! Bom, vamos às considerações Assim, ó, dos nossos convidados. Quem tava me achando chato vai me odiar de vez agora, mas infelizmente a gente já está se estendendo. Pois é. Vamos Meia às hora a considerações. mais, né? Antes de tudo, nós trouxemos alguns livros aqui para dar de presente para os nossos convidados. Esse daqui para o Paulo. Célio, Família Acolhedora, Janete Valente. Obrigado. Esse daqui, esse daí eu não li. O Assassinato e Outras Histórias, do Guilherme. E um livro do Guerreiro do Amor, do poeta J. Brito, para o Ricardo China. E as considerações de vocês, por gentileza aí, as considerações finais. A gente encerrar o programa de hoje. Por gentileza, Célio, fica à vontade. Bem, eu gostaria de me reportar uma pergunta que foi feita: como fazer, como mudar. Não existe uma resposta, uma receita para isso. É preciso encontrar o caminho caminhando. Okay? E eu encerro com dois ditos, né, que eu acho que ilustram bem tudo aquilo que nós discutimos hoje. Uma é de um grande filósofo brasileiro chamado Vicente Mateus. Foi presidente do Corinthians, né? E analfabeto de pai e mãe, mas um homem muito inteligente. E ele dizia, diante das dificuldades que o Corinthians vivia naquela época, ele soltou uma pérola incontestável que dizia o seguinte: meus filhos, as coisas difíceis não são fáceis. Okay? Tá? Então, fiquem com com esse dito do Vicente Mateus: as coisas difíceis não são fáceis. E, por fim, há um dito popular que diz que se correr, o que acontece? O bicho pega. Se ficar, mas se juntar, o bicho foge. Tá, obrigado. Uma salva de palmas, Célio Nori. Bom, também agradecer a participação, acho que foi super bacana. Tem papo para conversar, né? Esticar e realmente chegar no café da manhã aí, porque são temas realmente muito complexos, né? E eu vejo que em Bertioga isso também está muito vivo, né? São temas muito ricos e uma coisa que me chamou a atenção sempre em Bertioga foi essa vontade, esse desejo e esse exercício de cidadania, de participação, né? Então, todos os conselhos, todas as reuniões que eu participava, de conselho do Parque da Restinga, sempre era tudo muito polêmico, sempre tudo muito, né, briguento, sempre tudo muito briguento no bom sentido, né, de que é realmente para entender e poder transformar uma realidade. Então, acho que isso é um parabéns para Bertioga, para as pessoas que estão aqui, né, e mais uma vez agradecer a presença, foi um prazer estar aí essa noite com vocês. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, eu quero agradecer a toda a equipe aqui, o pessoal da Posse, pelo convite. Queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho das coisas que eu acredito, dividi-las com vocês e dizer que vocês têm a possibilidade de transformar Bertioga. Vocês fazem parte, infelizmente, ainda no Brasil, de uma pequena parcela da população que consegue atingir o nível universitário. Então, também é dever de vocês, enquanto cidadãos, transformar uma realidade local. E vocês têm essa possibilidade. Já que o Célio acabou, né, falando algumas frases, eu vou aproveitar a de um arquiteto, não com relação à arquitetura, mas com relação à lucidez de tudo que ele falava, que é o tio Oscar Niemeyer. E ele dizia que a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Sonhem bastante, que muita coisa vai acontecer. Boa para vocês. É isso aí. Queria interromper só um minuto, assim, principalmente para pedir desculpa para alguns alunos que não puderam estar participando, tá? Queria pedir desculpa mesmo. Quando a gente propôs esse assunto, a gente já sabia que esse assunto ia se estender, não imaginava tanto assim, tá? Eu não sei se existe algum trabalho específico no sentido ao curso de vocês, pelo fato da gente estar na semana de administração aqui, mas eu proponho que caso exista alguma coisa relacionada a isso, vocês podem pegar o e-mail dos convidados e complementarem.
essa demanda que vocês precisem, certo? Então, novamente, desculpa as pessoas, mas acontece, o tempo passa, tá bom? Demorou, vamos nessa então. Vamos chamar aqui o Lula Man para fazer um som para nós junto com o Queiroz, agradecendo a presença dos nossos convidados imensamente. Muito obrigado, Célio, muito obrigado, Guilherme, Ricardo. Assim como o Renan disse, entre em contato com eles aqui, posterior ao programa. E também, outra possibilidade também é que seja proposto para que algo do tipo, esse tipo de discussão seja fomentado aqui dentro da universidade de vocês também. Claro que existe a possibilidade de pessoas capacitadas para estar... Então vamos ficar de pé. Lula Man e Queiroz, Rap na Posse Par. Papo Cabeça! Faça um barulho pra DJ Wolverine aí, família! Faz barulho pro DJ aí, família! Pô, o cara tá o tempo todo ali fazendo um som pra nós. Satisfação total, Ivon. Fica por aí que a gente vai tirar uma foto no final. A vida é feita de escolha, em cada folha uma meta. Ser batida em cada batida, a escolha é certa. O dedo de certa ponta é o que me deixa forte. Pro norte tipo bússola, eu não vou de pinote. Nasci aqui, cresci aqui e tipo Tim. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, agora eu vou sem desespero. Pego o mundo de espelho, um conselho: só Jesus é o primeiro. Uma coisa é curtir o som, outra é viver o som. Viver do som não é pra quem pensa que é bom. Eu sei o que cê quer ser, mas quem que não quer ser? Querer não procede, trabalho é proceder. Entender como funciona e depois cair pra luta. Que é pra não beijar Alone nem mão de filha da... Tipo café pro sono, amargo eu não adoço. Faço rap como posso, que os moleque é tudo nosso. Então não dorme no barulho não, na porra do bagulho, irmão. Sentinela cansado, facilita a invasão dos coisa mandada, destruidores da essência. Que não arruma nada além de peso na consciência. Clássico de pão, 16 toneladas. Pesado é meu som, tocando na quebrada. Igual Arnaldo de Fu, aqui a rima nunca para. De ponta a ponta, norte a sul, mas é no rap caiçara. Representa os que tão cansados de baboseira. Não se apega no refrão só, vê se escuta a letra inteira. Talvez entenda, quem sabe aprenda. Ou se ofenda, por ela ser tão verdadeira. Ando com os pés no chão mesmo e pra mim tá suave. Se malandragem é viver, não posso bater a nave. Falador passa mal, nem santo nem chave. Equilíbrio natural entre os agudos e graves. É isso mesmo que eu quero pra mim, até o fim eu consegui, sempre fazendo o que eu quero pra mim. Já pensei sim em desistir, mas eu supero, porque é o que eu quero pra mim. É isso mesmo que eu quero pra mim, até o fim eu vou seguir, sempre fazendo o que eu quero. Já pensei sim em desistir, mas eu supero, porque é o que eu quero pra mim. Foda-se se a expressão open mic tá ultrapassada. Põe os moleque pra rimar em cima das calçadas. Conto de fada nada, aqui que aqui tá na tatu das piriguetes que mete pudim. E as rimas seduz os moleque sim quando tem, quando não eles abraçam o que vem. Tô nem aí pra quem vem dizer que eu não colo com ninguém, porque quem tá perto sabe que é humildade não desdém. Lula Man trabalha tanto que às vezes nem percebe que a sujeira é tanta, como é que pode até no rap. Pra debaixo do tapete não, porque eu não sou vassoura. Rimo pique com que fui, os lixos saem na suadora. Prezo quem me ajudou, os que me fez aprender que ninguém é mais que ninguém, e é assim que tem que ser, e é assim que eu vou fazer, porque pra mim é um prazer. Fazer rap é trabalhar, e eu não canso de dizer. É isso mesmo que eu quero pra mim, até o fim eu vou seguir, sempre fazendo o que eu quero pra mim. Já pensei sim em desistir, mas eu supero, porque é o que eu quero pra mim. É isso mesmo que eu quero pra mim, e até o fim eu vou seguir, sempre fazendo o que eu quero pra mim. Já pensei sim em desistir, mas eu supero, porque é o que eu quero pra mim. Yeah, DJ Ivon, dos picapes. Assim que é. Assim nós finalizamos o programa Papo Cabeça aqui na Faculdade Bertioga. Muito obrigado a todos pela presença. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, certo? Até a próxima. Muito obrigado. Na Escola Estadual Bava, lá no Indaiá, certo? Tamo junto!